Olá, pessoal. Aqui é a professora Débora Irie. Sejam todos, sejam todas bem-vindos à nossa aula 3 da disciplina de redes, parcerias e cooperações. Vamos, então, hoje continuar aqui as nossas reflexões sobre cooperações e parcerias. E eu quero começar com uma citação do Ricardo Falcão, que ele diz o seguinte: o Ricardo Falcão, ele escreve muito sobre elaboração de projetos sociais. Então, quem é da área do terceiro setor, talvez já conheça ele. Ele tem um livro publicado sobre elaboração de projetos sociais e captação de recursos, tá? Aí, com relação a parcerias, focado aqui no nosso caso no terceiro setor, o Ricardo Falcão diz o seguinte, que não importa quão maravilhoso seja o seu projeto, os financiadores só participarão se reconhecerem na sua instituição capacidade para implementá-lo. Então, veja, às vezes o gestor, o idealizador, a pessoa que elabora o projeto, às vezes elabora com base no que está ali, né, na realidade dele, com base em poucas informações, até com base no próprio ego, no desejo de fazer algo em prol de alguma causa social. Mas não importa quão lindo, maravilhoso seja esse projeto na sua ideia e como que você está conseguindo ali escrever ele. Outros parceiros só entrarão com recursos financeiros e recursos humanos e irão financiar o projeto se reconhecerem a capacidade de impacto que o projeto vai gerar para a sociedade e para a vida das pessoas. Então, os parceiros, os financiadores, eles vão olhar para a capacidade técnica, para os profissionais que a instituição tem, para o espaço físico, se está adequado, ou se aquele serviço, aquele projeto, ele vai ser realizado por meio de parceria, se ele vai ser online. Então, o financiador, o possível parceiro, a empresa, ou até mesmo outras organizações do terceiro setor, num trabalho em rede, só vão somar forças, só vão somar e pleitear, né, junto com você aí recursos, se eles reconhecerem na instituição e nos gestores capacidade de execução, capacidade de implementar aquele projeto, de implementar as atividades, as ações e capacidade de gerar impacto. Porque o que o Ricardo defende? O Ricardo defende que o sucesso de um projeto social, ele é determinado para o que acontece depois do atendimento com o público beneficiário. Ele diz que um bom projeto social, ele leva à autonomia do público beneficiário. Um bom projeto social, ele rompe com um ciclo, aquele ciclo de dependência. Então, os parceiros, eles vão olhar com bons olhos para instituições do terceiro setor que tenham projetos capazes de gerar transformação e impacto de fato para a sociedade e para a vida das pessoas. Então, eles olham para o histórico da instituição, eles olham se a instituição já recebeu algum selo, algum prêmio, algum reconhecimento pelo trabalho que realiza. Os investidores, os patrocinadores, os possíveis parceiros, eles olham para a capacidade técnica de execução que a instituição tem. Então, olham para o histórico, olham para a capacidade técnica, olham para o impacto por meio de números, tá? Então, por meio de indicadores, eles querem saber quantas pessoas serão impactadas, de que forma serão impactadas, o que isso vai gerar de valor e de impacto social para a sociedade. Tudo bem? Então, quero começar frisando isso, que as parcerias, elas ocorrem quando os parceiros reconhecem numa instituição do terceiro setor a sua capacidade de execução e de obter sucesso,
senão eles não vão atrelar o seu nome, a sua marca, àquela instituição ou aquele projeto, tudo bem? Então, o Maturana, ele diz o seguinte, que nós existimos como seres humanos somente em um mundo social, que definido por nosso ser na linguagem e no meio no qual nós realizamos como seres vivos e no qual conservamos nossa organização e adaptação. Em outras palavras, toda a nossa realidade humana e social, e somos indivíduos, pessoas, somente enquanto somos seres sociais na linguagem. O autor desse livro de vocês, eu gostei muito das reflexões que ele traz com base, com referencial teórico no Maturana, porque o Maturana, ele trata a rede, a parceria, valorizando muito as pessoas. Porque quem está por trás das organizações são pessoas. As redes, elas são formadas e entrelaçadas porque existem relações sociais entre pessoas. Então, ele diz aqui que, outras palavras, toda a nossa realidade humana e social, somos indivíduos somente enquanto somos seres sociais na linguagem. Então, há uma comunicação entre as pessoas, na parceria, para chegar ali num consenso e para que concordem, né, que ambas as partes concordem em fazer aquela parceria durante algum tempo, são pessoas que estão negociando, são pessoas que estão mantendo ali um relacionamento interpessoal, buscando objetivos em comum para gerar impacto para a sociedade, impacto social para a sociedade. E a linguagem, além dela ser verbal, ela é também escrita. E o terceiro setor, os gestores, os profissionais que estão elaborando projetos sociais para buscar parceiros, eles precisam ficar atentos nessa linguagem escrita. Porque na linguagem escrita é onde você vai colocar o histórico ali da instituição, é por meio do que você escrever que o parceiro vai olhar e vai conhecer a sua instituição. Porque, de repente, aquele parceiro nunca esteve presencialmente na organização que você está representando. Então, por isso, valorizar ali na escrita aspectos que sejam relevantes em relação ao histórico da instituição, ao serviço que é prestado para a sociedade e o impacto que ela gera para a sociedade, mostrando inclusive números, indicadores que refletem esse impacto, tudo bem? Então, os parceiros eles vão conhecer o seu projeto como? Por meio da linguagem escrita. E para você elaborar um bom projeto, escrever um bom projeto, tem que buscar informações, dados primários, dados secundários, dados em organizações do Estado, no IBGE, por exemplo, se for relacionado à educação, buscar dados do IDEB, dados do Índice de Desenvolvimento Humano, Índice de Desenvolvimento Humano local, do seu município, aí da sua cidade. Então, é importante buscar esses dados. E daí, tem o portal ADS, que é muito, muito bom, porque ele traz os índices de desenvolvimento humano e mostra quais ODSs, né, estão avançando naquela agenda 2030 dos municípios também. Então, chama Portal ADS. Sugiro que vocês entrem, naveguem nesse site para levantar dados e informações que possam subsidiar a elaboração do projeto social de vocês, tudo bem? Tá, e daí no livro, quando traz lá o exemplo de redes e parcerias, eu gostei muito, porque na figura 1, que é o título Configuração do Terceiro Setor e Suas Conexões, na figura 1, que está lá no livro, ele mostra o primeiro, o segundo e o terceiro setor, primeiro, segundo e o terceiro setor, com uma sinergia ali no centro. Olha que legal.
Então, primeiro setor quem é? Primeiro setor é o Estado, primeiro setor é o governo. Governo federal, governo estadual, governo municipal. O segundo setor, quem é o segundo setor? São as empresas CNPJ, as empresas SA, empresas capital aberto. O segundo setor é o mercado, é o sistema privado. E o terceiro setor são, então, as organizações não governamentais, são as organizações da sociedade civil. E daí aqui também entra fundações, são associações. No Código Civil, na legislação, a expressão ONG, ela não existe. Quando vai registrar no cartório, vai registrar ou como associação ou como uma fundação. Fundação é quando o idealizador daquela fundação, ele doa um patrimônio, tá? Então, vejam, o terceiro setor é formado por fundações, organizações não governamentais, que é assim que o senso comum conhece, que são as organizações da sociedade civil. O marco regulatório, a Lei 13.019, denomina de OSC, Organizações da Sociedade Civil. Muito bem. E daí, na sinergia entre o primeiro setor, que é o governo, e o terceiro setor, temos ali os institutos também. Os institutos públicos, o IBAMA, por exemplo, e existe parceria. O terceiro setor ele faz convênio para captar e para receber recurso do setor público, para receber recurso do Estado. O ideal é que quanto menos receba do Estado, melhor. Quanto mais autonomia o terceiro setor tenha em relação ao poder público, melhor. Então, essa parceria ela existe, ela acontece por meio de convênios e é regulamentada pela Lei 13.019 de 2014, tá? A Lei do Marco Regulatório, que diz que estabelece como que tem que ser essas parcerias. Como é que ele capta um recurso? Um exemplo, por meio dos conselhos gestores. Se for criança e adolescente, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio do FIA, a destinação de incentivos fiscais, que as empresas, ao invés de destinar para o governo, destina daí para projetos sociais, para organizações do terceiro setor. Então, existe essa possibilidade de captar recursos e manter parcerias e convênios das organizações do terceiro setor com o setor público, tá? E daí também tem a possibilidade de parceria entre o terceiro setor e o segundo setor, que são as empresas privadas. E daí no segundo setor privado e na sinergia ali com o terceiro setor, nós temos, que são braços das empresas privadas, né? As fundações, Fundação Boticário, Fundação do Itaú Social, são exemplos que as empresas criam institutos, criam fundações, Fundação Bosch. E entre também o terceiro setor e o setor privado, há parcerias. E como que acontecem essas parcerias? O privado, ele também, como vem recebendo muitas solicitações para investir em projetos sociais, o privado também abre edital. Se vocês entrarem no site prosas.com.br, vocês verão que tem várias empresas privadas que abrem o edital para selecionar projetos sociais de organizações do terceiro setor. Então, aí há uma sinergia, aí há uma parceria com o mesmo objetivo em comum, tudo bem? Então, antes de escrever, de elaborar um projeto, antes de tentar pleitear um recurso privado, primeiro, entra lá no site da empresa, veja qual é a missão da empresa, quais são os seus valores, o que a empresa faz em relação à responsabilidade social corporativa, o que a empresa tem de atividades sociais com a sociedade, com os seus colaboradores, porque tem que haver uma sinergia para ocorrer a parceria. E daí você vai entrar em contato com pessoas, com gestores dessa empresa, tá? Então, lá no site do edital Prosas, lá no prosas.com.br, tem vários editais,
é legal você já acessar, já ir, mesmo agora nesse processo aqui de aprendizado que você está na academia, mas já ir se apropriando de termos, do que a empresa pede. E eu percebo que, como critério, as empresas têm pedido que os projetos estejam alinhados aos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, comecem a ver os editais privados, quais são os critérios que o terceiro setor precisa atender para firmar parcerias, para buscar recursos e para buscar não só recursos, mas de fato gerar transformação, gerar impacto social, impacto ambiental para a sociedade. E a parceria é fundamental. As empresas estão buscando instituições que possam fazer isso junto com elas. Porque o terceiro setor já tem a expertise do social. E algumas empresas privadas ainda não têm essa expertise e esse conhecimento que o terceiro setor tem. Então, elas estão mais com essa tendência, né? Estão mais abertas, até por conta desse momento de solidariedade que nós estamos vivendo. E ainda que seja de forma virtual, ainda que as atividades aconteçam de forma virtual, mas estão acontecendo. Tem empresas de cunho de negócio social que estão criando games intergeracionais, promovendo aí a integração entre crianças, jovens e pessoas com mais de 60 anos. Então, vejam, empresas buscam parceria com o terceiro setor para realizar essas atividades. E agora imagine, né, esse idoso que está em casa nesse momento agora que nós estamos vivendo sozinho, o quanto que um game e ele aprender a desenvolver novas habilidades podem ajudar ali na sua cognição e também no seu lado afetivo, porque ele, ainda que de forma virtual, mas ele vai ter contato com outras gerações, com crianças e com adolescentes. É um exemplo da Sgame, que eu gosto muito, a empresa Sgame, que é um negócio social que eles criaram games para desenvolver habilidades cognitivas em crianças, adultos e pessoas idosas, e ainda promover a integração dessas pessoas. Então, vamos ficar antenado nisso, né? E procurar saber o que as empresas esperam do terceiro setor na hora de firmar uma parceria, tá? Características essenciais para que uma atividade seja considerada uma rede. Então, segundo o autor do livro, para que uma atividade seja considerada uma rede, tem a composição mínima de 3 membros, tem um propósito definido e um propósito em comum. Se o terceiro setor realiza uma atividade de saúde, ele tem que buscar uma empresa que se aproxime, né, desse propósito de promover a saúde. Então, propósito definido e em comum. Ambos os lados que estão firmando a parceria. Preservação das personalidades jurídicas. Terceiro setor sem finalidade lucrativa. Empresas têm a finalidade lucrativa. Muitas agora estão indo pelo caminho aí de negócios sociais, que é deixar mais forte um propósito social. Ainda que o terceiro setor faça uma parceria com uma empresa que tenha como um propósito social também e realize negócios sociais, é bom preservar, né, essas personalidades jurídicas, porque a parceria ela pode ocorrer por um determinado tempo só. Preservação da autonomia administrativa e financeira de ambos. Preservação das marcas próprias dos membros, porque às vezes se une num projeto específico. Então, preservar a identidade, a autenticidade de ambos os parceiros. E deixar essa livre liberdade de associação e dissociação também, porque pode chegar em algum momento que não seja legal para uma das partes continuar na parceria. E é legal que tudo isso seja muito claro, que esteja em contrato, já antes de iniciar o processo da parceria, tá bom? Então, tem redes de fornecedores,
tem redes de produtores, tem redes de clientes, redes de coalizões, redes de cooperação técnica. Cooperação técnica é muito comum entre o terceiro setor e o setor público, e entre as prefeituras, entre as secretarias. Cooperação técnica, por exemplo, cooperativas de reciclagem fazem termos de cooperação técnica com a Secretaria do Meio Ambiente. Por exemplo, as organizações do terceiro setor que atendem na linha de assistência social fazem termos de cooperação técnica com a Secretaria de Gestão da Política Pública de Assistência Social. Então, existem redes de cooperação técnica, e porque há ali uma interface, né, uma cooperação de técnicos mesmo, buscando um objetivo em comum. Rede de alianças de fornecedores. Às vezes é mais fácil o terceiro setor se unir com outras organizações para comprar produtos, serviços daí por um preço mais acessível. Rede de posicionamento e redes de aprendizado. Então, o autor do livro traz esses formatos de redes que existem, tá? Então, é muito comum o terceiro setor buscar parceria com empresas privadas para executar os seus projetos sociais. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro até aqui. Na próxima live, nós vamos falar mais sobre parcerias, trazendo alguns exemplos. Não percam, teremos algumas surpresas também. Continue aí os seus estudos, se dedicando, fazendo as atividades, sempre aí buscando um aprimoramento constante, porque para fazer diferença na sociedade e à frente das organizações do terceiro setor, como gestor, é necessário buscar esse aprendizado e esse aprimoramento constante. Lembrando que o compromisso, né, o nosso compromisso é com quem será beneficiado, com o público final que será atingido pelo resultado dos nossos trabalhos. Então, vou ficando por aqui hoje. Até a próxima oportunidade. Bye, bye.